Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que se prepara para o concurso da Polícia Penal. Sou o professor Luiz Fernando e estou na responsabilidade de trabalhar hoje com a lei de drogas. E indo direto ao ponto, vamos para a questão de número 1, pois ela nos exige a alternativa incorreta. Então vamos lá, vamos fazer a análise aqui, direto ao ponto. Deixa eu pegar a canetinha bonitinha. Então aqui, ó, sempre que vocês visualizarem a palavra incorreta, por favor, façam a nuvem, pois assim vocês evitam qualquer possibilidade de erro. Questão de número 1, letra A nos fala: para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação de natureza e quantidade da droga. Esse laudo é classificado como laudo preliminar. Preliminar. Vocês já viram aquela SEG Aeroporto Área de Risco? Então, é aquele laudo que é feito lá naquela SEG Aeroporto Área de Risco, onde os policiais, eles aplicam um produto químico e a cocaína, ela fica azul. Aquilo ali é a execução do laudo preliminar. Ah, professor, mas quem faz esse laudo preliminar não é somente o perito. E aí, vamos na continuidade. Vamos ver aqui, ó. É suficiente o laudo de constatação de natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial, correto, tá corretíssimo, ou na falta deste por pessoa idônea. Exatamente, também é a possibilidade. Vocês vão pegar o artigo 50 lá no parágrafo primeiro dele, se eu não me engano, o artigo 50, parágrafo primeiro, e ele vai trazer essa possibilidade para vocês. Então fiquem atentos, porque eu não faço uma exigência de quantas pessoas idôneas serão classificadas. Existe a única e exclusiva previsão que seja uma pessoa idônea. Vamos para a letra B. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos na Lei de Drogas, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial, ouvir o Ministério Público. Aqui não é autorizado o Ministério Público. Eu vou falar que será possibilidade de oitiva do Ministério Público para a inclusão de agentes infiltrados em organizações criminosas. Não existe a necessidade de autorização, e sim de uma oitiva, onde o Ministério Público ele vai se manifestar se concorda ou não com essa possibilidade da inclusão desse policial ou desses policiais disfarçados. Então, tudo bem, não tem problema algum, eu vou ter essa possibilidade desses policiais disfarçados ou infiltrados ingressarem nessas organizações criminosas. Então deixa eu voltar aqui, ó. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei ou na lei de drogas, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial ouvidos do Ministério Público, procedimentos investigatórios como infiltração policial e a não a atuação policial. Aqui eu vou falar que é o flagrante postergado. Eu tenho flagrante e o flagrante ele tem a necessidade de ser cumprido, tem a necessidade de ser executado, mas o juiz ele vai autorizar que no momento ideal, que no momento correto, seja executado esse flagrante. Não naquele momento que encontra-se, que desvenda-se a conduta ilícita, mas sim uma continuação daquela investigação, mesmo os indivíduos estando em flagrante, para que eu tenha a garantia de arrecadar novas informações e também talvez descobrir novos integrantes daquela facção, daquela organização criminosa. É por isso que o juiz ele vai autorizar que o policial infiltrado ele continue a investigação, ele continue analisando todas as demais circunstâncias. E aqui está correto, senhores. Totalmente previsto isso. E onde que vocês vão encontrar essa figura dos agentes disfarçados? Artigo 53, podem ir lá no 53, no seu inciso primeiro. Daí vamos para a letra C. E a letra C, ela nos fala algo que é bem interessante. Ela vai falar: em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, o inquérito será
concluído no prazo de 30 dias. Professor, qual que é o prazo do inquérito? Não fiquem apegados a isso. Esse prazo de inquérito puro e bruto, isso é coisa lá do Código de Processo Penal. Mas, entretanto, todavia, o artigo 51, podem anotar aí, o artigo 51, vou até colocar aqui para vocês, para que vocês possam ler, o artigo 51 da Lei de Drogas, ele vai nos explicar que existem prazos especiais para que o indivíduo ele possa ou não ter o inquérito concluído. Daí eu vou falar que o prazo ele vai ser de 30 dias para o réu preso, ou se o indivíduo estiver preso, e 90 dias para o réu solto, ou se o indivíduo estiver solto. E observem que na questão aqui fala, em relação aos crimes previstos na lei de drogas, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias. Ok, até aqui eu tenho uma certa previsão até correta, mas não especifica. Ah, não, na continuidade especifica assim, ó, no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, mas aí vem a continuação. E de 60 dias quando solto, sendo que aqui deveria inverter esse 60 e ao invés de constar esse número 6, constar o número 9, porque o prazo para findar-se o inquérito policial para o réu solto não é de 60 e sim de 90 dias. Isso que deixou a alternativa incorreta, isso que deixou a informação inconsistente. Quando solto, o que não impede que esses prazos possam ser duplicados pelo juiz ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Senhores, os prazos eles podem ser duplicados. Eu posso ter essa duplicação dos prazos? Sim, não tem problema algum. O artigo 51, ele vai falar também sobre tal previsão. Ele vai trazer também essa possibilidade dessa duplicação do prazo. A única palavra inconsistente ou a única palavra incorreta que vocês devem levar para a prova da Polícia Penal é esses 60, que na verdade serão 90 dias. Isso aí faz toda a diferença para a sua prova. Vamos na continuidade porque a letra D, ela também se faz correta, mas eu tenho que lê-la. Aqui a questão tinha que procurar a incorreta, e a incorreta, então, é a letra C, em decorrência do prazo. Vamos para a letra D. O artigo 57 da Lei de Drogas coloca como primeiro ato da audiência de instrução e julgamento o interrogatório do acusado, regra que foi superada pelo entendimento já pacificado tanto do STF quanto do STJ, sob pena de nulidade do interrogatório deve ocorrer após a oitiva das testemunhas, prevalecendo a regra do artigo 400 do Código de Processo Penal. Essa questão ela foi uma questão para prova de delegado, ela foi uma questão um pouco mais técnica, mas quis trazer para vocês porque ela fala sobre um assunto que é importantíssimo, que é esse aqui do artigo 50, parágrafo 1º. Isso aqui a banca Instituto AOCP, ela ama trabalhar. Então eu vou pedir a vocês que tenham muito cuidado quanto a esse artigo 50, parágrafo 1º. Podem fazer as mais variadas questões da banca Instituto AOCP sobre lei de drogas, que vocês vão ver que ela trabalha muito com esse artigo 50, parágrafo 1º. Dito isso, vamos para a questão de número 2, que ela nos traz a seguinte narrativa. Pietro é promotor de justiça substituto em Goanésia, Goiás. E durante a jornada de trabalho, possivelmente, recebe relatório policial em que narra o fato envolvendo o sujeito preso em flagrante, portando consigo meio quilo de maconha. Pietro fica em dúvida se poderia oferecer acordo de não persecução penal ao sujeito aprisionado por se tratar de crime envolvido por circunstância privilegiadora que diminui a pena aplicável. Diante disso, considera-se privilegiado o tráfico de entorpecentes. Aí, senhores, temos que trabalhar com a previsibilidade.
do artigo 33. Todas essas questões sendo faladas até agora são questões da banca Instituto AOCP, beleza? Então, artigo 33, parágrafo 4º. E eu já vou direto ao ponto porque eu quero explicar para vocês esse conceito do artigo 33 no parágrafo 4º. As privilegiadoras, tanto na lei de drogas quanto em outras matérias, elas vão dar condições especiais e vão tratar daqueles indivíduos que iniciam a vida criminosa. É dar uma nova chance a esse indivíduo. É falar para ele: meu filho, você está começando agora, eu vou te dar uma nova chance. Agora, da próxima vez, eu não te dou mais essa oportunidade. Então, as privilegiadoras é observar aqueles indivíduos, observar aquelas pessoas que, em tese, elas aparentam ter um menor envolvimento com a vida do crime, e em decorrência desse menor envolvimento, eu vou fazer com que elas fiquem menos tempo no estabelecimento prisional, porque elas necessitam de uma menor ou de um menor tratamento na unidade prisional para que elas possam ser ressocializadas. Então, tudo isso é juntado àquela ideia da individualização da pena, da capacidade de fazermos um tratamento do indivíduo que é enviado para o estabelecimento prisional, como ele tem uma menor participação ou menor envolvimento com a vida do crime, eu tenho menor tempo para que ele fique no estabelecimento prisional e assim eu vou fazer com que ele seja liberado o quanto antes. Então vamos aqui, ó. Então já indo direto ao ponto, eu vou falar que é uma situação privilegiadora. Podem ir lá no artigo 33, parágrafo 4º, que vocês vão ver essa incidência da privilegiadora. Eu vou falar que ele vai ter a pena, ele pode ter essa pena reduzida de 1/6 a 2/3. Então, quando falarmos em privilegiadoras, cadê a canetinha? Ele vai ter a pena reduzida, pode colocar aí. Ele vai ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3. De 1/6 a 2/3. Desde que ele comprove que ele seja primário, ou seja, não tenha nenhuma outra condenação em seu desfavor. O que significa isso? Ele tem o menor envolvimento com o mundo do crime. Ele possui bons antecedentes, ou seja, não existe nenhum inquérito policial, não existe nenhuma apuração criminal em seu desfavor. Então, primário é sem condenação. Bons antecedentes é não ter nenhuma apuração investigativa em seu desfavor. E não se dedique às atividades criminosas e nem integre a organização criminosa. Então percebeu as privilegiadoras demonstrando que aquele indivíduo ele possui um menor contato com o mundo do crime e por ele possuir um menor contato com o mundo do crime, eu tenho uma menor necessidade de mantê-lo no estabelecimento prisional, pois ele tem ainda uma chance de recuperação rápida. Então aqui, senhores, a questão de número 2, ela é a letra D. Ah, professor, por que as demais estão incorretas? Porque eu não tenho as previsões de maneira acertadas sobre esse contexto do artigo 33, parágrafo 4º. Aqui, por exemplo, o artigo 33, parágrafo 4º, ele não vai falar nada sobre consumo pessoal. Ele não vai falar também sobre o contexto de colaboração voluntária. E muito menos ele vai trazer aqui a classificação de necessidade de reincidência específica. Ele não traz essas exigências. Então é por isso que eu não vou delongar quanto a essas análises. Vamos para a questão de número 3 e ela nos pede a alternativa correta, fazendo a nuvenzinha correta. Olha aqui, ó. A letra A, ela vai falar: somente é possível o confisco de um veículo apreendido em decorrência de tráfico de drogas, caso ele possua em seu interior modificado para dificultar a descoberta do local de ar-condicionamento. Isso aqui está lá a partir do artigo 60, viu? E deixa eu explicar para vocês. Tá errado porque eu vou falar do confisco desses materiais e desses equipamentos desde que eu tenha a comprovação que eles foram, primeiro, adquiridos com valor proveniente do tráfico de drogas, ou segundo, que eles sirvam para o transporte das substâncias entorpecentes, mas não exige dentro da lei que esses
produtos, que esses automóveis e que esses objetos eles tenham qualquer tipo de modificação. Não é exigida essa condição especial. Eu vou falar que basta que esses objetos, esses automóveis sejam utilizados para o transporte dessa substância entorpecente, para que eu já possa falar sobre a perda desses bens, para que eu possa falar que o juiz estipule, então, a penhora de todos esses objetos. A partir do artigo 60, visualizamos todas essas informações. E é um ponto de destaque para vocês, pois a Banca Instituto, a OCP, ela também gosta de falar sobre esse assunto. Então tenham atenção quanto a ele, tenham cuidado quanto às ideias que aqui podem ser lançadas. E vamos lá, na letra B. Não é possível o reconhecimento do crime de tráfico de drogas privilegiado ao agente que exerce a função de mula do tráfico, eis que o desempenho dessa atividade demonstra integração do agente com a organização criminosa. Senhores, isso aí é um entendimento do STJ. E aqui a Banca Instituto, a OCP, ela tentou aplicar essa ideia para vocês que o mula. E quem é o mula? É aquele que é responsável por fazer o transporte de pequenas quantidades de substância entorpecente. Ele não vende, ele transporta, ele faz ali com que seja feita a movimentação da substância entorpecente. Eu não posso falar que é condição objetiva, ou eu não posso falar que é uma obrigatoriedade a classificação de mula como aquele indivíduo que é o responsável por integrar a organização criminosa. Eu posso ter um indivíduo que é um aviãozinho ou que é um mula que está aí nessa organização criminosa sendo utilizado de maneira eventual. Então, não é condição objetiva, ou seja, não é um critério que vai ser um cálculo matemático eu visualizar o mula ou o aviãozinho vinculado totalmente à organização criminosa. Eu vou analisar, eu juiz de direito, vou analisar caso a caso, vou analisar circunstância por circunstância. Estão entendendo a ideia até aqui? Conseguiram anotar todas as informações? Então não. Para a Banca Instituto, a OCP, esse mula, ele não obrigatoriamente será taxado ou classificado como indivíduo que pertence à organização criminosa. Ser mula ou ser aviãozinho não afasta a condição privilegiadora do crime de tráfico de drogas. Vamos para a classificação da letra C. A letra C ela vai falar: para a incidência da causa de aumento de pena prevista quanto ao crime de tráfico de drogas é praticada em transporte público, é necessário demonstrar que a comercialização ocorria no interior do veículo, sendo insuficiente a utilização dele como meio de locomoção. Quero falar uma coisa para vocês, que vocês devem ter uma classificação daqueles artigos mais importantes sobre a lei de drogas. E, senhores, o artigo que vai visar, ou o artigo que vai falar da causa de aumento de pena, ele tem uma importância estratégica, porque a Banca Instituto, a OCP, ela gosta muito de trabalhar com ele, ela gosta muito de trazer as previsões existentes nele. Então vocês vão colocar uma estrelinha no artigo 40 da lei de drogas e vão falar: eu devo estudá-lo de uma maneira bem concisa. E, senhores, aqui existe uma causa de aumento de pena que ela é classificada quando o comércio é feito em locais de grande aglomeração ou feito dentro de transportes públicos. E eu tenho que demonstrar que o indivíduo ele estava fazendo a mercância dentro do transporte público para que eu tenha, de fato, essa causa de aumento de pena. Então, a letra C, até o presente momento, ela se apresenta como correta. Vamos lá, para a incidência de causa de aumento de pena prevista quanto ao crime de tráfico de drogas, é praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, é indispensável a demonstração que o comércio visava estudantes ou frequentadores da escola. Senhores, quanto à causa de aumento de pena, próxima às escolas ou próximo a hospitais ou locais de grande aglomeração, eu não tenho a obrigatoriedade que aquele produto seja vendido para aquelas pessoas que encontram-se naquele local de grande aglomeração. Eu tenho a necessidade meramente que eu demonstre
que o indivíduo estava fazendo a mercância em local de grande aglomeração. Então não existe a obrigatoriedade ou a necessidade que seja apontado ou seja demonstrado que esse indivíduo, que essa pessoa, ela fazia a mercância, ela executava a venda para os estudantes ou para as pessoas que estavam no hospital. Basta ela vender a substância entorpecente nesse local de grande aglomeração para que ela possa responder por essa conduta, para que ela possa responder por esse ato ilícito. Tá ok? Conseguiram gravar essa ideia? Agora vamos para a questão de número 4. Professor, questão de número 3. Resposta, letra C. Show! Vamos para a questão de número 4. Até aqui todas as questões da banca Instituto AOCP. O que eu quero que vocês façam? Senhores, não tem como estudar se não for um estudo direto ao ponto. Direto ao ponto como? Estudando pela banca. Estudando por aquilo que vai cair na sua prova. Não tem como eu me preparar para uma atividade física X treinando atividade física Y. E assim é de todas as formas. Não adianta eu me preparar para jogar futebol treinando vôlei. Então, não adianta vocês se prepararem para o concurso público da Polícia Penal estudando para outras carreiras ou estudando por outros materiais que não são direto ao ponto àquilo que é para a banca de vocês. Então, tenham atenção e tenham cuidado quanto a isso. Vamos para a lei. Vamos para a questão de número 4. E olha a narrativa dela. Vocês devem buscar a alternativa correta. Aí aparece na letra A. Aqui, ó. No que concerne à lei de drogas, assinar a alternativa correta. Prescrevem em 2 anos a imposição e a execução no tocante ao crime de porte de drogas para consumo pessoal. O artigo 28, ele vai ser polêmico para a sua prova, sabe por quê? Porque eu tenho percebido que alguns alunos têm deixado aquela ideia. Ah não, o artigo 28 ele não cai mais, foi descriminalizado pelo STF. Senhores, peguem o site do Planalto e visualizem as informações lá lançadas. Ele continua com a sua eficácia plena. Eu tenho um entendimento do STF quanto à questão da substância entorpecente classificada como cannabis sativa, ou seja, a maconha, mas todas as demais seguem a mesma condição, a mesma denominação. E ainda assim eu tenho que observar uma quantidade específica de substância entorpecente. Então, na prática, eu tenho vários pontos a serem analisados e que não podem ser tirados de vista. Mas voltem aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Prescrevem em 2 anos a imposição e a execução das penas no tocante ao crime de porte de drogas para consumo pessoal. Podem anotar aí no material de vocês, por favor, artigo 30. E é essa a previsão mesmo, a prescrição no lapso temporal de 2 anos. Eu sempre falo para os meus alunos que a banca Instituto AOCP, ela ama números, então vocês devem ter cuidado quanto a eles. Vamos para a letra B, visualizar as informações inconsistentes. A pena de prestação de serviço à comunidade no caso de porte de drogas para consumo pessoal, será aplicada pelo prazo máximo de 6 meses. Depende. Se ele for classificado como primário, é 5 meses. Se ele for reincidente em consumo de substância entorpecente, daí é 10 meses. Então tá errado isso aqui pelo prazo. E a banca OCP sempre aplicando as suas peças onde? Nos prazos. Vamos para a letra C. Em caso de reincidência no crime de porte de drogas para consumo pessoal, a pena de prestação de serviço à comunidade poderá ser aplicada no prazo máximo de 1 ano. Não, senhores. Eu tenho a necessidade de observar que a reincidência é no lapso temporal de 10 meses. Daí, depois, na letra D, a internação involuntária nos casos de tratamento de usuário de drogas perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo de 120 dias. A banca Instituto AOCP, ela sempre vai trabalhar com lapso temporal. Então, vocês vão pegar aqui, lá no artigo 23A,
tá no parágrafo 4º dele, se eu não me engano, ou no parágrafo 6º, tá nenhum dos dois, ou no parágrafo 5º. Mas vocês vão observar que lá no parágrafo 4º, 5º ou 6º vai falar que o lapso temporal, ele não é de 120 dias, ele sim será de, pode colocar aí, 90 dias. Ele será de 90 dias. Assim fica melhor para que vocês possam entender as classificações sobre os lapsos temporais. Ah, professor, onde que está isso? No artigo 23A. Artigo 23A. 23A. Em qual parte dele? Aí vocês vão ter que dar uma olhada aí, se eu não me engano, está no parágrafo 4º, parágrafo 5º ou 6º. Tá nenhum desses três. Acredito que esteja no parágrafo 5º, mas qual que é a parte dele, eu não sei. Dá uma olhada, fazendo favor, que vocês vão conseguir encontrar. Então, questão de número 4, caberia a você, candidato, marcar a alternativa de letra A como a verdadeira. Vamos para a questão de número 5. E ela nos traz a seguinte classificação. Procure a alternativa correta. E aparece da seguinte forma: no que tange ao tratamento do usuário ou dependente de drogas, a internação involuntária, e tomem atenção porque temos duas modalidades de internação: a internação voluntária, a pedido da pessoa por meio escrito, e a internação involuntária, por solicitação da família ou por agentes específicos, quando faltar pessoa da família. A internação involuntária perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 180 dias. Já falamos na questão anterior que é 90 dias. E observem a banca Instituto OCP insistindo em tal prazo. Depois, letra B. Todas as internações e altas que se trata esta lei deverão ser informadas em no máximo 5 dias úteis. Senhores, novamente, critério de prazo. Vocês vão pegar para mim o artigo 23A, podem anotar aí. O artigo 23A. 23A. E se eu não me engano, tá lá no parágrafo 7º dele. Onde fala que as internações, elas serão comunicadas ao MP e à Defensoria no lapso temporal de 72 horas. Eu tenho a necessidade de observar esse lapso de 72 horas e não aí o lapso de 5 dias, o que deixou a alternativa incorreta. Então, na questão de número 5, foi tal destaque. Vamos para a letra C. O plano individual de atendimento PIA será elaborado no prazo de até 15 dias da data de ingresso do atendimento. Senhores, é impressionante o quanto que a banca Instituto AOCP, ela ama trabalhar com prazos. Ela ama trazer previsões para vocês relacionadas a prazo. Eu tenho um lapso temporal para esse PIA, eu tenho um lapso temporal para ele, mas eu tenho que ficar atinado ao prazo, tá aqui, ó, de 30 dias e não o prazo de 90, o prazo de 15. 30 dias. Podem anotar aí no material de vocês. Onde que vai estar tal previsão? Onde que eu vou visualizar esse prazo, professor? Tá lá no artigo 23B. Agora o parágrafo eu não sei, mas eu peço a vocês que olhem o artigo 23B. Artigo 23B. Ah, professor, mas eu tenho que saber todos os prazos. De cabeça não dá, gente. Eu tô com duas telas aqui, eu não consigo abrir para vocês a previsão da lei de drogas. E na mesa eu até tentei, mas não consigo colocar o vadimeco, pois senão pode acabar atrapalhando a gravação. Eu até tentei, mas fica aquele barulho da folha passando, schlep, schlep. Aí não dá muito certo, não. Vamos lá. Letra D. A letra D, ela vai falar: a destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração. Sim, olha, quando for prisão em flagrante, vocês vão observar o lapso temporal de 15 dias. Quando for sem prisão em flagrante,
vocês vão observar o lapso temporal de 30 dias. E onde que eu consigo encontrar tais informações? Vocês vão recorrer ao artigo 50. O artigo 50 ele vai nos falar sobre esse critério. O artigo 50 ele vai nos trazer essa ideia. Ele começa sobre a classificação das investigações e daí ele fala: a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público. E isso sendo citado a classificação para as apreensões ocorridas com a prisão de flagrante. Isso lá no artigo 50, no seu parágrafo, se eu não me engano, quarto. Aí o 50A ele vai falar que a destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração e no prazo de 30 dias. Então, se é com flagrante, 15. Se é sem flagrante, eu vou falar dos 30. Então, para que fique melhor para vocês, anotem aí. Os 15 dias são dados em decorrência do artigo 50, pode colocar aí, artigo 50, e o seu parágrafo 4º, porque é a apreensão em flagrante delito. E 30 dias vai ser o 50A, que aí é aquela droga que foi arrecadada na modalidade a destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de flagrante delito. 30 dias com, vamos lá, 30 dias sem o flagrante delito, sem o flagrante delito. E 15 dias eu vou falar que é a existência com o flagrante delito. Show? Então aqui a questão está totalmente correta. A descrição das drogas sem a ocorrência de prisão em flagrante delito vai ser em 30 dias. Sem a ocorrência de prisão de flagrante delito será em 30 dias. E a destruição da plantação. Daí devemos recorrer àquela previsibilidade do artigo 32. Podem colocar aí também artigo 32 da Lei de Drogas, que será feita imediatamente. Imediatamente. Aí, ó, fica bonitinho para vocês. Fica da melhor forma possível. Eu vou cortar o bloco aqui para que possamos aplicar aquele método Pomodoro, onde vocês conseguem ter um melhor estudo. Então, agradeço a atenção de todos até aqui. Espero que tenham gostado da aula até o presente momento. Até o nosso segundo bloco para tratarmos das demais questões até chegarmos na de número 20.